Silêncio é a noite, é hora de calar. O céu quieto parece oração. Silêncio, faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio, Bem-vindos a mais uma palestra do André Luiz, Centro Espírita André Luiz, que continua o seu trabalho de palestras às quartas-feiras à noite e aos domingos à tarde. Lembrando você que o plano espiritual nos ampara nesse momento de pandemia. Mesmo nós não indo fisicamente ao centro, os espíritos continuam nos amparando. Então busque a sua garrafa d'água, se você ainda não fez, para que você possa ter essa água fluidificada. É uma terapia que nos ajuda nesse equilíbrio desse momento. Inicialmente, vamos agradecer a nossa irmã Adriana Lima, né, pela parte musical belíssima, que nos ajudou na harmonização, na nossa concentração. E assim, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a palavra de um palestrante amigo, para ouvir os esclarecimentos acerca da doutrina espírita. Que possamos aprender, que possamos nos esclarecer e nos preparar, tanto na nossa reforma íntima, como na nossa atuação com o próximo. Que seja uma palestra agradável e que possamos estar sintonizados, que assim seja. A nossa palestra será dada por um trabalhador do CEAL, o Ricardo Guedes, que tem aí uma ampla experiência, né, nos assuntos doutrinários. E ele vai tratar um tema que tem tudo a ver com esse momento de fim de ano e com esse momento de pandemia. Então, passando agora a palavra ao Ricardo, vamos então nos concentrar e receber essas informações. Olá, queridos irmãos. Agradecemos a todos que estão nos assistindo, agradecemos a todos que estão nos ouvindo em mais uma noite de apresentação nessa Casa Espírita André Luiz, o CEAL, Casa Espírita que tanto nos ajuda, né? Que tanto nos acolhe, uma casa de divulgação da doutrina espírita, sobretudo uma casa de consolo, de cura e de esperança. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar para colaborar com este bonito trabalho de amor que o CEAL vem fazendo ao longo dos anos. Para falar hoje, né, sobre o tema que nos coube falar, o Natal. Tão perto estamos do Natal, estamos aí às vésperas, né,
de um grande acontecimento, de uma grande data, o Natal. Nessa época do ano, nós ouvimos muito falar, né, na comunidade espírita, em todas as casas espíritas, agora que muito estamos ouvindo e assistindo palestras online. Então, é uma época do ano em que a gente vê a comunidade espírita falar muito sobre o Natal, e sempre falando do Natal à luz do Espiritismo, né? Porque isso é muito maravilhoso, porque o Espiritismo traz um significado profundo sobre o Natal. O Espiritismo nos traz e nos convida a entender sobre o real significado do Natal. Então, muitas vezes, quando nós, indivíduos, humanidade, quando nós não estamos ainda atenciosos e preocupados com as questões do alto, com as questões das leis divinas, muitas vezes a gente tem um entendimento do Natal, ainda aquele entendimento superficial, aquele entendimento mais abrangente, né? Que a gente escuta sempre falar. Poxa, Natal, Natal é o nascimento de Jesus Cristo, né? A gente escuta sempre falar, né? Desde pequenos, desde adolescentes, é o que mais a gente ouve, é que Natal significa, né, o nascimento de Jesus Cristo, é o momento em que Jesus nasce. E associado a este fato, né, do nascimento de Jesus, crescemos ouvindo também, crescemos escutando que Natal é momento de quê? Também de festas. Natal é momento de trocar presentes, momento de barulho, né? Então, quando temos ainda esse distanciamento de um estudo, de uma reflexão mais apurada, de uma reflexão mais profunda sobre o real significado do Natal, quando ainda estamos distanciados deste encontro com o Pai maior dentro de nós, acabamos, por vezes, tendo este significado em nós, mais abrangente e mais superficial. E Natal é apenas o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento dele, que aconteceu lá há 2020 anos atrás, aquela data histórica. E acabamos também acostumados, né, nos habituando a ouvir somente e a entender o Natal somente como as festividades, como as luzes, como a reunião da família, como o barulho, como essa troca de presente, essa correria que acontece neste momento, né, neste mês, nesses dias que antecedem o Natal. Mas espera lá, Ricardo, né, você está me falando então que eu não posso fazer festa, que eu não posso dar um presente? Claro que pode, né? Claro que isso é válido. Isso também é válido quando há dentro de nós, quando há um sentimento de amor verdadeiro, quando há um sentimento real de fraternidade. Porém, nem sempre é o que vimos acontecer, né? Nem sempre é o que se percebe. O que conseguimos perceber por muitas vezes é realmente uma agitação que se distancia deste real significado do Natal, né? A gente vê essa agitação, essa correria. Podemos perceber isso quando, poucos dias antes do dia 25, antes do dia 24, basta ir na rua, basta ir nas lojas, e a gente percebe o quanto tudo está movimentado, o quanto tudo está perturbado, corrido, agitado, as pessoas falando alto, numa correria frenética de consumir, de comprar essa parte material, porque existe uma certa obrigação, um certo acordo de que eu tenho que presentear o outro e que eu tenho que receber também. Então, isso acontece quando a gente não para um pouco para refletir sobre o que é o Natal de verdade, sobre o que significa esta data para nós, seres humanos, né? Agora, do contrário, quando somos indivíduos
Já que nos esforçamos, que já temos o hábito, o exercício da leitura, o exercício de procurar entender, de procurar conhecer sobre o Evangelho de Cristo, quando nós, indivíduos, já buscamos cuidar da nossa parte espiritual, tão importante, né? A gente poder cuidar da nossa parte espiritual, cuidar da nossa evolução, cuidar do que nos é necessário cuidar. Então, quando nós, indivíduos, já temos essa percepção, né, de estar mais próximo das leis divinas e de buscar entender e buscar sentir, sobretudo, todos esses sentimentos maravilhosos que temos quando nos aproximamos de Deus e de Jesus, quando nós já temos esse hábito de procurar, nós vamos entender com mais facilidade que o Natal, o real significado do Natal e o sentido mais profundo do Natal é principalmente centralizado na figura de Jesus Cristo. Nós vamos entender que Natal não é somente pensarmos e estarmos repetindo que Natal é a época de nascimento de Cristo, que Natal é a data em que ele nasceu há 2000 anos atrás. Nós vamos entender verdadeiramente que Natal é época de Cristo nascer em nós. Paremos de pensar sempre que Natal é quando Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Natal, de verdade, é quando Cristo nasce em nós, em todos os natais, em todos os anos. Na verdade, em todos os dias, em todos os minutos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos estimula ao estudo. Por si só, normalmente, a doutrina espírita já é uma doutrina que te estimula a estudar, que te estimula a conhecer, a buscar e a questionar. Então, num contexto do espiritismo, né, que aqui nos encontramos, quanta gratidão por fazermos parte dessa doutrina maravilhosa, por termos a oportunidade de entender através da codificação que Kardec realizou, através de todos os ensinamentos que os espíritos nos passaram, que nada mais são de que uma melhor tradução e de algumas revelações a mais de tudo o que Jesus já havia nos falado e de tudo que Jesus nos deixou, com seu exemplo, com sua prática. Então, sim, Natal, no seu sentido mais profundo e verdadeiro, é que entendamos cada vez mais que não é somente o nascimento de Cristo, ele nascendo, é ele nascendo em nós. É ele tendo lugar, é ele buscando morada em nós e nós nos abrindo para este movimento maravilhoso, para este acontecimento que é aceitar e ter Jesus dentro de nós. E ter Jesus dentro de nós não significa simplesmente falar que temos Jesus. Ah, eu tenho Jesus. Nós vamos constatar Jesus em nós através das nossas ações, através do nosso falar, através das minhas atitudes e através da minha postura como ser humano no dia a dia, dos meus relacionamentos, se sou uma pessoa que tenho procurado tolerar, perdoar. Então, é isso que vem constatar e que vem nos informar de um Cristo dentro de nós. Sobretudo, uma postura moral que a cada dia, que a cada ano, que a cada Natal, eu posso ir refletindo e buscando melhorar. Então, aí sim é Natal. Aí sim um Natal verdadeiro, quando experienciamos Jesus Cristo dentro de nós, quando busco realizar dentro de mim e sentir, de fato, ter esse sentimento verdadeiro que é Cristo repercutindo e influenciando todas as minhas ações, todos os meus pensamentos. Então, é ter o sentimento dentro
e não fora. Natal é pensar sobre o nascimento de Jesus dentro de nós e não fora, né? É época do ano em que fazemos, né, aquele costume, aquele hábito, muitas pessoas montam o presépio, muitas pessoas montam as luzes em casa, montam as árvores de Natal, mas o verdadeiro significado do Natal é um Jesus nascendo na manjedoura, naquele coxo, mas que possamos visualizar essa manjedoura dentro de nós, que possamos visualizar este coxo dentro de nós, para que possamos transformar as nossas ações, as nossas atitudes com esta morada de Cristo em nós. Então, Natal é Cristo em nós. Natal é Jesus nascendo e renascendo quantas vezes forem necessárias em nossas vidas. Porque ele vai nascer e ele vai renascer. Espíritos imperfeitos que somos, se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, estaríamos em outros mundos, né? Como estamos habitando um mundo de provas e expiações, cairemos muitas vezes, erraremos muitas vezes. Então é necessário que Cristo nasça dentro de nós e, por vezes, quando ele morrer em nós, por vezes que ele renasça e que busquemos nos abrir para os renascimentos, quantas vezes forem necessárias. Se forem necessárias que sejam todo ano, que seja, todos os meses, que seja. Mas Natal verdadeiro é Cristo renascendo dentro de nós o tempo todo. Pode ser diariamente, pode ser a cada hora, pode ser a cada minuto. E assim deve ser. Porque nós estamos falando no contexto de Natal, para entender o real significado do Natal, mas, no fundo, quando a gente fala de evolução, quando falamos de um ser humano que promove e que busca promover a sua transformação moral, na verdade, devemos falar de Cristo em nós o tempo todo. O tempo todo, diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada pensamento. Ao deitar, ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar, e seja constante a presença de Cristo em nós. Então, Natal é com Jesus. Não é somente pensar no nascimento dele lá atrás, naquela data histórica, não é somente luzes, não é somente se preocupar com presentes e com essa correria frenética que nós somos empurrados, desde quando criancinhas, a participar de convenções sociais, mas Natal verdadeiro é com Jesus dentro de nós. E muitas vezes, no silêncio, refletindo a sua verdadeira importância. Qual é a importância? Porque se Natal verdadeiro é com Jesus, por que Natal é com Jesus? Por que o Natal sem Jesus não é Natal? Natal com Jesus é o verdadeiro Natal porque é o momento em que refletimos e que debatemos e que deveríamos estar refletindo individual e coletivamente sobre a passagem dele aqui na Terra, sobre a passagem de Cristo aqui no nosso planeta. Então, o Natal ele tem muito a ver com isso e é essa importância que nós deveríamos estar preocupados neste momento e deveríamos estar trazendo para a nossa vida, momento de lembrar de Cristo, lembrar o porquê de ele ter passado por aqui. Jesus Cristo passou pela nossa terra, por quê? Qual foi o motivo? Será que foi uma coincidência? Nós sabemos que coincidência não existe, né? Acaso não existe. Então, teve um motivo para Jesus reencarnar, para Jesus passar pela nossa terra. Existia uma grande programação de elaboração, de criação do nosso planeta. Uma criação de Deus, o nosso Pai maravilhoso e bondoso que nos ama, e há bilhões e bilhões e milhões de anos atrás
criou este projeto maravilhoso no qual foi programado a criação deste planeta, dessa morada, para que nós, seres humanos, por exemplo, hoje, nós esses que estamos vivendo na atualidade, pudéssemos morar, pudéssemos ter a nossa morada para aqui virmos várias às vezes, ter as nossas existências, reencarnar quantas vezes for preciso, para assim cuidarmos da nossa evolução, da nossa jornada espiritual. Então começa aí a gente ver o quanto que o Pai, quanto que Deus é maravilhoso conosco, pensando em cada detalhe há milhões de anos atrás, em cada detalhezinho na criação do planeta. Quem era Ricardo há 4 bilhões de anos atrás? Então criou-se. E além da programação da criação do nosso planeta, houve também em determinado momento, quando se fez necessário, a programação para que Jesus, esse espírito maravilhoso, esse espírito de luz, de evolução máxima, um espírito puro, pudesse vir até o nosso planeta, para aqui nos ensinar sobre várias as coisas. E olha onde também começa o amor maravilhoso de Jesus por nós. Jesus precisava reencarnar aqui na Terra? Jesus não precisava reencarnar aqui na Terra. A sua vinda não se deu porque ele precisava evoluir o seu espírito. A sua vinda não se deu porque ele tinha algum motivo para vir, algum débito para resgatar ou para expiar. Jamais. Jesus é um ser de luz, é um espírito puro, um espírito perfeito, que veio ao nosso planeta por amor a nós. Olha que maravilhoso. O quanto Jesus também nos ama, se dispondo a essa missão tão grandiosa para vir no nosso planeta por nós, por amor a nós, seres humanos. Porque ele não precisava mais vir. Ele não tinha mais necessidade de reencarnar. Os espíritos puros, quando atingem uma evolução máxima de luz, não é mais preciso, não tem mais a necessidade de reencarnar. Não necessariamente dizer que não vão mais reencarnar, mas eles não precisam. Então, Jesus, o Cristo, ele veio por amor a nós. Então, quando a gente fala de Natal, olha o quanto, às vezes, não nos damos conta da reflexão que falta a nós pensar neste momento, porque Natal é momento de lembrar, é momento de refletir, de falar sobre o Cristo. É momento de falar sobre a vinda dele, sobre o que aqui ele fez, sobre o que aqui ele nos deixou. Porque Natal é lembrado a vida dele, é lembrado o nascimento. Então, Natal, quando a gente está preocupado o tempo todo com o presente, nos esquecemos, por muitas vezes, ou talvez até nunca tenhamos nos dado conta de que o verdadeiro presente é Jesus. O nosso verdadeiro presente, a que devíamos estar buscando, não nas lojas, mas no interior do nosso coração, é Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro presente. Ele é o verdadeiro presente que nós, seres humanos, poderíamos e devemos buscar ganhar. Ele é o melhor presente que eu poderia me propor a dar a alguém, porque eu posso dar Jesus de presente para alguém, com certeza, através dos meus atos, através do meu amor doado, através da minha gentileza, do meu sorriso, através do meu ouvir, através do meu silêncio, através do meu respeito, por meio do meu perdão. Quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu tolero, eu estou, de certa forma, presenteando o meu próximo com o amor de Jesus, com esse amor que nós aprendemos com ele.
Então, o verdadeiro presente, vamos lembrar deste Natal, é Jesus Cristo. Novamente, não que não possamos nos confraternizar, não que nos possamos nos encontrar, trocar presentes, fazer uma confraternização, abraçar, fazer festa. Claro, não que não possamos fazer tudo isso que todos os anos a gente faz, mas que possamos ser indivíduos esses que comecemos. Não está tarde, nunca é tarde para nada, mas que comecemos desde já a entender o real significado do Natal, a entender o real significado do que é ter Jesus dentro de nós. Percebem como ele é o nosso maior presente? Um espírito que veio à Terra somente por amor a nós, para nos ensinar, porque Deus sabia de que nós precisaríamos de algumas certas ajudas, né? Nós tivemos as revelações divinas, Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Então, tudo isso é Deus nos amando, Deus nos ajudando com a nossa evolução. Porque eu conseguiria sozinho? Não. Então, Deus enviou o seu Filho e Jesus veio por amor a nós, somente por amor, nos ensinar, nos trazer um guia de felicidade, deixar um guia de felicidade e roteiro. Deixou todo o seu evangelho para nós. A troco de quê? O que nós demos a ele em troca? O que ele passou aqui no mundo? Jesus passou por grandes dificuldades. Jesus passou por grandes dores. E mesmo assim se manteve firme até o fim, para que a sua mensagem pudesse chegar hoje a nós, como pudesse chegar em todos os momentos da história após a passagem dele, e assim como chega até hoje a nós. Porque até hoje tudo o que sabemos sobre amor, tudo o que sabemos sobre tolerância, sobre perdão, tudo aquilo que achamos que sabemos e que aprendemos ao longo das nossas existências, tudo isso aprendemos com quem? Com Jesus. Não foi com outro ser, não foi com ninguém mais, foi com Jesus Cristo, através do seu evangelho. Então, Natal é com Jesus. Não existe Natal sem Jesus. Não existe uma possibilidade de felicidade, de alegria neste planeta sem Jesus. Vamos pensar o seguinte, inclusive, estava me lembrando, né? Ontem mesmo, coincidentemente, ou não, né? Porque não existem coincidências, Simão Pedro, fazendo uma palestra ontem sobre o Natal, fez uma palestra para a Federação Espírita do Mato Grosso, e ele comentando, achei muito legal ele comentando que o Natal, né, o dia do Natal, que o Natal sem Jesus é como outro dia qualquer no ano. Qual a importância, qual o significado vai ter um Natal se eu não tenho Jesus dentro de mim? Então, acaba que o Natal sem Jesus é como um dia outro qualquer no ano, ele comentando. E aí ele continuou. Porém, do contrário, qualquer que seja o dia com Jesus, esse dia será Natal. Então, todos os dias, qualquer que seja com Jesus, esse dia é Natal. Então, que possamos olhar isso. Natal é com Jesus, porque não existe Natal sem Jesus, não existe alegria sem Jesus, não existe felicidade sem Jesus. Já imaginamos, vocês já pararam para imaginar em algum momento da vida o mundo sem Jesus? Já pararam para imaginar como é que seria o nosso planeta sem Jesus? Vamos fazer esse exercício agora? Olha como é legal e olha como é chocante. A gente para em alguns segundos e vamos perceber o seguinte, vamos pensar no nosso planeta. Olhem para como o nosso planeta está, inclusive neste momento tão difícil da pandemia que nos visitou, este desafio, esta provação que nos visitou esse ano. Olha para o nosso mundo, como é que ele está hoje?
que você encontra quando você para pensar? É um mundo que está cheio de amor? E está cheio de perdão, cheio de solidariedade? Sim, nós até encontramos, sim, o amor, a fraternidade, encontramos em muitas pessoas esses sentimentos e essas virtudes maravilhosas. Mas encontramos também no mundo atual maldade, encontramos no mundo atual ódio, preconceito, ira, revolta? Encontramos. E muito. E olha só, pessoal, esse é o mundo que nós habitamos, um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, é um mundo que está sendo transformado, né? É um mundo que vai ser regenerado, mas esse mundo atual, em que às vezes ainda encontramos tanta maldade, é um mundo por qual Jesus passou por aqui. Isso é um mundo que Jesus Cristo passou, deixou o seu evangelho, deixou todos os seus ensinamentos, e que somos ainda assim, menos, talvez, primitivos, pela passagem dele. Isso se deve à passagem de Jesus Cristo no mundo. Agora peguemos a mesma reflexão, o nosso mesmo planeta. Imagina ele hoje, se Cristo não tivesse passado por aqui. Se há 2000 anos não tivesse passado Jesus Cristo, se ele não tivesse falado de amor e de perdão, e se não tivesse exemplificado com a sua prática e com a sua doação, tudo isso que ele nos colocou. É possível imaginar um planeta sem a passagem de Cristo? Eu não consigo. E se consigo, para mim eu só vejo caos. Não sei nem se existiria planeta, porque talvez nós já tivéssemos acabado de vez, através de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta guerra. Esse mundo que a gente vive, que a gente habita, é o mundo com Jesus Cristo. E que ainda assim temos muito o que evoluir. E graças a Deus passando por esse momento de transição. Então, novamente, tudo o que sabemos, tudo o que temos, né? Por isso a importância do exercício da gratidão, do sentimento da gratidão, tudo o que sabemos foi Jesus que nos ensinou. Olha a importância desse ser maravilhoso em nossas vidas, para que a gente pegue um Natal qualquer e vá pensar só em presente, e vá pensar só nas luzes, só nas festas, esquecendo que este aniversariante maravilhoso é o real sentido deste momento em nossas vidas, desses momentos e desse mês que nós temos sempre, todos os anos, a gente tem a oportunidade de pensar nisso. Muitas vezes não pensamos. Todos os anos a gente tem, e vamos falar a verdade, que a gente está falando de Natal, mas se a gente for falar sobre felicidade, sobre busca de transformação moral, o convite de Jesus Cristo que nós temos é a todo momento. Não vamos nos iludir, é a cada minuto, é a cada acordar. Jesus nos convida para nos melhorarmos. O que temos que enxergar é o quanto nós estamos fechando os nossos ouvidos, fechando o nosso coração para não sentir este convite, para não sentir ele batendo à nossa porta. Porque o convite vem sempre. Como na parábola do semeador, a semente nunca para, a sementeira nunca para. A semente é sempre plantada. Nós é que muitas vezes não nos esforçamos ainda para fazê-la frutificar, para fazê-la semente tornar-se fruto. Então, Cristo vai nos convidar o tempo todo, não é só no Natal. Mas, pelo menos, vamos falar de Natal, como é o momento e estamos falando sobre o Natal. Então, pelo menos, vamos fazer um Natal, vamos refletir de uma maneira mais real, mais verdadeira, de gratidão, de agradecer, de orar, de fazer as preces em gratidão a Jesus Cristo,
por ter vindo neste momento, nesta mesma época do ano, mas lá atrás, por ter vindo doar todo o seu amor para que nós, imperfeitos que somos, usarmos de tudo que ele deixou para promover a nossa transformação. Será que estamos usando, será que estamos utilizando corretamente todo esse presente maravilhoso que ele nos deixou? Então, tudo sobre compaixão, sobre tolerância, sobre perdão. Se eu falo de vez em quando sobre compaixão, se alguém me fala de vez em quando sobre perdão ou sobre amor, nada do que falamos, aliás, tudo o que falamos foi aprendido com ele. Tudo que é de virtude, humildade, gentileza, paciência, todas as virtudes, possíveis virtudes, filhas do amor, foram aprendidas com ele, Jesus Cristo. Então pensemos nesse Natal de uma maneira mais profunda, de entender que não é possível um Natal sem Jesus, não é possível, e nem é possível uma vida sem Jesus. O Natal é com Jesus. Já paramos também para nos perguntar se é possível uma vida sem Jesus? Essa simulação que nós acabamos de fazer, a gente vê que não tem possibilidade, né? Raul Teixeira, em uma de suas palestras, também comenta de uma forma interessante que tentar crescer sem Jesus é como a cauda do animal, que cresce para baixo. Tentar crescer sem introjetar, sem internalizar todos esses sentimentos maravilhosos que vêm da existência de Jesus e da sua passagem aqui na Terra, tentar crescer sem colocar Jesus nascendo dentro de nós, é crescer para baixo. E aí, naturalmente, é onde o ser humano, muitas vezes, é infeliz. Porque nós não vamos crescer, né? Crescer para baixo, na verdade, é infelicidade. Então, muito interessante isso, como o Raul coloca, né? E também em uma de suas falas, em uma de suas lembranças, sobre Jesus Cristo, sobre o Filho que Deus, amoroso, justo, grandioso e bondoso, nos presenteou para que ele viesse até nós, sem nenhuma necessidade pessoal, mas para que ele viesse até nós, passasse por várias situações e pessoas pelas quais ele passou e pudesse deixar todo esse ensinamento. E aí, novamente, é quando a gente vai refletir e entender o quanto, muitas vezes, nós deturpamos o sentido do Natal. O sentido do Natal verdadeiro, que é quando deveríamos estar pensando nessa importância da passagem dele aqui na Terra, dessa riqueza que foi, dessa grandeza que foi esse ato de amor para conosco. Porque nós precisamos evoluir. Todos nós precisamos evoluir e é o nosso destino evoluir. Nosso destino fatal. E não tem como evitar, é a felicidade suprema, é a nossa perfeição. Só que isso se dará quando nós, pouco a pouco, formos melhorando a nossa capacidade de amar e formos promovendo dentro de nós essa transformação moral. A evolução moral, a intelectual também, que bastante necessária, como foi lido no Evangelho no início, mas, sobretudo, a transformação moral. E quais são os recursos que vamos utilizar para promover essa transformação? O principal deles, Jesus. Jesus Cristo, o Evangelho, que neste momento é muito lembrado, mas que olhemos com cuidado para saber a forma que estamos lembrando de Jesus. Será uma forma superficial? Presépio? Apenas? Luzes? A imagem de Jesus na manjedoura? Um quadro de Jesus apenas?
na sala, na nossa parede. Então, que possamos olhar para qual é a forma, né? Qual é a maneira que estamos tendo de lembrar de Jesus e de fazer essa conexão, fazer este elo tão necessário para a nossa evolução. É por isso que Natal não existe sem Jesus. Por isso que não dá para pensarmos em Natal sem o Jesus verdadeiro dentro de nós. Num momento tão difícil em que vivemos, né, a pandemia, mas é um momento que, além de todas as dificuldades que houveram e que estão acontecendo, quantas famílias estão vivendo terríveis dores com a partida de seus entes queridos? Quantas famílias em dificuldades tremendas, sejam elas financeiras, de relacionamentos, de conflitos, transtornos emocionais, ansiedades mil. Então, quantas famílias no planeta, neste momento, que não passam por dores agudas, por momentos tão difíceis. Então, a pandemia que vem neste ano de 2020 para nos testar, para nos provar. Porque, ok, tem tido muita dor, tem. Mas para nós que ainda estamos aqui e temos tido a oportunidade de ainda estar com saúde, possamos também pensar por outro lado, com outra visão, esse momento tão difícil que é a pandemia. Porque se pensarmos bem, nada mais é do que um momento de provação. E se nós estudamos o Evangelho de Cristo, se nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que aqui residimos num planeta de provas e expiações. Então, de certa forma, ter Cristo em nós é cada vez mais estarmos resignados para enfrentar os nossos conflitos e as nossas situações do dia a dia. Por exemplo, a pandemia. Então, que oportunidade maravilhosa que estamos tendo e que tivemos de, diante da pandemia, podermos nos conhecer melhor. Porque autoconhecimento é tudo o que a gente precisa. É tudo o que precisamos também, além de Cristo, para que nós possamos promover a nossa evolução. Então, o quanto que a pandemia também nos trouxe de autoconhecimento, o quanto que ela não me falou do quanto eu estou preparado e que eu sou mais forte do que eu achava que era. E também o quanto que ela veio me mostrar o quanto estou despreparado para algumas situações, o quanto ainda estou impaciente, o quanto ainda preciso melhorar na minha resignação e na minha aceitação de passar por um momento tão difícil. Então, a nossa transformação para o mundo de regeneração só se dará quando, de uma vez por todas, entendermos o que significa ter Jesus dentro de nós. O que significa um momento como este, o Natal. Então, ele nascerá em nós o tempo todo. Ele nasce em nós o tempo todo. Será que estamos nos abrindo para esse nascimento e para a sua morada definitiva em nossos corações? Então, fica essa mensagem, fica essa reflexão, para que nós entendamos a real importância de Jesus Cristo. Esse que tanto falamos, né? Que tanto verbalizamos, Jesus, Jesus, Deus. Que o Natal possa ser para nós mais que uma data festiva, mais que uma data, mais que comprar presente, que o Natal possa ser para nós mais do que o recorde nas vendas, nas lojas, no mercado. E possa ser para nós um momento definitivo, um momento íntimo de renascimento de Cristo dentro de nós, de renascimento do nosso espírito, da nossa força em buscar aquilo que precisamos buscar, a nossa evolução, o nosso amar. Então, que Natal possa ser
mais do que simples festas, que possa ser esse momento de reencontro com Jesus Cristo. Hoje, véspera, antevéspera de Natal, está chegando o momento e ele já já estará nascendo em nós. Ele já já estará nascendo. Lá, naquela data que a gente costuma olhar, Jesus Cristo está nascendo. Mas dentro de você, ele já nasceu? Agradecemos, deixamos aqui o nosso grande abraço, nosso Feliz Natal para todos vocês da Casa Espírita Ceal e a todos que nos assistem, a todos que nos ouviram. Obrigado pela paciência. Um Feliz Natal com Jesus dentro do coração de cada um de vocês. Obrigado. Vamos agradecer ao Ricardo, nosso irmão aqui do CEAL, pela belíssima palestra, pelos conhecimentos que ele nos passou, pela sua energia vibrante, por tudo de bom que esses ensinamentos deixam dentro da gente. E vamos então, encerrando esse trabalho, pedindo a todos, vamos formar uma corrente de pensamento, vamos nos unir em pensamento, e vamos elevando o pensamento ao Mestre Jesus, sentindo a sua presença dentro dos nossos lares, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de estarmos aqui unidos pelos nossos sentimentos, em torno do André Luiz, em torno da doutrina espírita. Que a presença do Mestre seja sentida por todos em nossos lares e que energias de paz, de amor e de tranquilidade possam alcançar a todas as famílias e todos os que estão aqui nesse momento. Senhor, obrigado por mais este trabalho, por mais esses ensinamentos. Que assim seja. Então estamos chegando ao final de mais um ano, num momento aí de recolhimento, e que todos nós possamos aí estar em pensamento, pelo menos unidos com os nossos familiares. Nem sempre poderemos estar presentes. Então desejo a vocês um Feliz Natal, um bom Ano Novo, mas pensando sempre que a família espiritual com certeza estará junto de nós até o final de toda essa pandemia, de toda essa crise. E que vocês continuem assistindo às palestras do CEAL. Nós temos nas quartas-feiras às 19h30 e no domingo às 17 horas. Há um esforço muito grande dessa equipe para que a gente continue com esse trabalho, para que vocês possam estar sentindo esse pertencimento, sentindo esse amparo do plano espiritual. Agradeço a todos e que possamos, então, continuar no próximo ano com esse trabalho. Muito obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, muita luz e muito amor. Aqui estamos, por certo, para que esse 25 de dezembro de 2020, nós despedimos desse calendário, passamos para o 21. Mas desejo, nesse período administrativo que me resta, administrar materialmente a casa de André Luiz, esse grande hospital, esse educandário, enfim, esse tempo de oração, segundo o doutor Bezerra. Meus irmãos, nascimento é festa, é alegria, é amor. Essa festa do nosso Cristo, da qual veio do Oriente os três reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar, para mostrar de que em Nazaré nasceria aquele que vai iluminar, orientar o mundo através da sua palavra, dos seus compromissos de ordem espiritual com o Pai Divino. Esse Cristo luz, e assim nessa data, em meu nome, em nome da minha companheira Edilene, e por demais irmãos diretores ou não diretores, por demais três conselhos, Conselho Deliberativo, Conselho Doutrinário, Conselho Fiscal e demais membros dessa diretoria atual,
no momento que estamos vivendo, aos nossos servidores, salariados ou não, que cooperam com a nossa casa, aos nossos solidários cooperadores, daqueles que já partiram que estão entre nós, cooperando verdadeiramente para que o nosso tempo tenha sempre o azeite na candeia, nas noites escuras do tempo, nesse tempo de trevas e de enfermidade, dessa pandemia. É por certo esse ano de transição planetária, a separação do joio do trigo dos bodes das ovelhas. As reuniões devem ser somente nos lares, junto aos seus familiares, nada de amontoado de outros setores, para que não traga maior problema a um desencarne prematuro, de acordo com a nossa evolução espiritual. Jesus está no leme, comandando por certo nesse 2020, 2021 e seguinte, toda a trajetória de nossa vida, para que o mundo que ora vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, possamos viver um pouco mais de paz, que esse mundo seja de amor, de alegria, de fraternidade e respeito, como outros planetas, planetário e evoluído, como Capela. Nós chegaremos um dia com toda a nossa fraqueza espiritual, mas se formos educados evangelicamente, em nome do Senhor Jesus, que é caminho, verdade e vida, e temos por certo esse exemplo, quando lá por certo ali estavam os pastores, 3 horas da manhã pastoreando as suas ovelhas, e uma voz direta disse: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, ao serviço do Senhor. Aquela criança que estava nascendo, vindo ao mundo para iluminar a humanidade. Por certo, somos parte integrante nesse momento de transição desse planeta Terra. Seja abençoado em meu nome, em nome da minha família, a todos que nos servem a Casa André Luiz. O meu grande abraço, o desejando um Natal de 2020, com muita alegria, com muito amor, apesar de todo o sofrimento, mas com Cristo nós estaremos sempre alegres, felizes sim temporariamente, a alegria não é permanente, mas teremos a consciência de ter perdão, amor, reconciliação com os nossos adversários, porque eles estão no caminho. E diz Jesus: amai-vos uns aos outros como vos amei. Fora da caridade não haverá salvação. Natal é todo dia, mas esse Natal é diferente. Pedimos que as nossas relações públicas, nossos jornalistas, se propaguem por todos os meios e modos para uma festa através dos meios de comunicação, com muita alegria e com muito amor. Deus nos guarda, Deus nos abençoe. Hoje e sempre, esse Cristo Luz. Viva 2020, esse Natal, com nossos 60 anos do céu, que é produto de um sacrifício de ordem material e espiritual, do qual somos mero instrumento temporário. Paz e luz para todos. É o meu voto, em nome da minha família, mais uma vez. De todos os servidores que comigo compartilham, verdadeiramente os salariados e não salariados. Obrigado por todos os nossos irmãos, diretores, conselheiros, de modo geral, nesse dia de festa, 25 de dezembro de 2020. Graças a Deus, graças a Deus.